O cinema e a televisão são muito mais do que simples fontes de entretenimento. Eles atuam como ferramentas importantes de influência cultural e social. E ao longo da história, esses meios têm sido usados para moldar opiniões e introduzir ideologias, muitas vezes de forma sutil, sem que percebamos que esses discursos estão sendo plantados em nossas mentes, nos fazendo acreditar que aquilo é o certo e que nós devemos segui-los. Por exemplo, durante a Guerra Fria, Hollywood produziu filmes como Invasores de Corpos e O Dia em que a Terra Parou, que por mais que fossem de ficção científica, mostravam o perigo do comunismo e a defesa da democracia. E por causa disso, naquela época, houve uma grande mobilização das pessoas defendendo o capitalismo e condenando políticas de nações como a União Soviética, China e Cuba. Nós sabemos o quanto o comunismo é ruim e, neste caso, o cinema foi usado para induzir as pessoas a enxergarem isso. E toda essa estratégia vem de uma ferramenta da teoria da comunicação conhecida como agenda setting, que mostra a capacidade que a mídia tem de influenciar a opinião pública, escolhendo qual tipo de história a TV, o rádio, o cinema e a internet vão apresentar. Isso molda a mente das pessoas e interfere naquilo que elas veem como importantes ou dignas de reflexão e discussão. E não significa que a mídia possa dizer às pessoas o que pensar, mas sim sobre o que pensar. Ou seja, uma mentira bem contada pode se tornar verdade e uma verdade muitas vezes combatida pode se transformar em mentira. Em Filipenses capítulo 4, a Bíblia ensina que nós cristãos devemos pensar em tudo que é verdadeiro, correto, puro, amável e de boa fama. E esse princípio deve ser levado em conta em tudo que nós fazemos em nossas vidas, inclusive nos conteúdos que assistimos no cinema, na TV e na internet, pois eles podem afetar sim as nossas crenças e valores. E diante disso, no vídeo de hoje, eu vou te apresentar 4 filmes cristãos que a TV aberta nunca passaria, mas que você precisa assistir. Eu digo que nunca passaria porque existe uma resistência muito grande daqueles que comandam esses veículos de comunicação em abordar conteúdos cristãos. Isso acontece porque a TV quer transmitir somente as mensagens que lhe interessam e por isso ela evita conteúdos que trazem valores conservadores. Em uma sociedade que vem perdendo seu rumo moral e espiritual, filmes que refletem os valores da Bíblia podem ser vistos como ultrapassados. Além disso, esses meios de comunicação querem aumentar a audiência para ganhar mais dinheiro com publicidade. Por isso, eles escolhem conteúdos de fácil aceitação que atendem aos desejos mundanos do ser humano, como o erotismo, libertinagem, feminismo, ocultismo e por aí vai. E diante disso, é muito importante que o cristão busque alternativas que tenham uma visão alinhada com os valores de Jesus. Mas antes de começarmos, eu quero pedir que você se inscreva no meu canal. É só clicar nesse botão inscrever-se que está aqui embaixo do vídeo e depois ative o sininho da notificação para você receber no seu celular os próximos vídeos que eu colocar, tá ok? Então vamos começar. O primeiro filme, Nefarious. Nefarious é um filme de terror cristão independente lançado em outubro de 2023, baseado em um livro de 2016 de Steve Dees. Os seus produtores ficaram conhecidos pelo filme cristão Deus Não Está Morto. O filme Nefarious conta a história do psiquiatra James Martin, que precisa avaliar o serial killer Edward, condenado à morte e que diz estar possuído por um demônio chamado Nefarious. Os caminhos dos dois se cruzam no dia da execução do assassino, porque ele precisa passar por uma consulta psiquiátrica para ter a certeza de que ele estava consciente enquanto cometia os seus crimes. Acontece que o antigo médico do serial killer tinha tirado a própria vida e por isso James foi chamado. Esse novo psiquiatra acredita que vai lidar com apenas uma outra avaliação comum, mas ele é surpreendido quando Edward diz ser na verdade uma entidade satânica disfarçada no corpo do homem. Agora, o médico deve descobrir a verdade por trás do caso. Irmãos, o filme Nefarious é simplesmente fantástico. Ele explora temas como o bem e o mal, a fé e a razão, e a influência de Satanás e os seus demônios na história da humanidade, desde a criação do mundo até os dias atuais. E ele serve como um alerta para todos do quanto uma força espiritual maligna pode ser destrutiva. E você pode estar se perguntando agora por que um pastor está incentivando cristãos a assistirem um filme de terror.
Pois bem, você deve assistir esse filme porque ele mostra a realidade espiritual que muitas vezes é ignorada. Nefarious revela como o inimigo atua na sociedade usando a mentira, a manipulação, a sedução e a violência para afastar as pessoas de Deus e levá-las à perdição. O filme mostra como o demônio pode se aproveitar das fraquezas e dos pecados das pessoas, e como ele tenta destruir a família, a vida e a dignidade do ser humano. E este não é um filme de terror como tantos outros que são lançados nos cinemas. Ele não expõe apenas a maldade, mas também exalta o lado do bem, mostrando como a fé, a oração, a conversão e a graça de Deus podem vencer o poder do diabo e libertar as pessoas da sua influência. E eu acredito que um canal de TV aberta nunca exibiria esse filme, porque ele deixa muito claro como o inimigo age na sociedade, oferecendo prazeres momentâneos às pessoas que à primeira vista parecem ser muito bons, mas que na verdade afastam as pessoas de Cristo e as levam para a condenação eterna. O segundo filme que nunca passaria na TV aberta, O Som da Liberdade. O Som da Liberdade é com certeza um dos filmes mais polêmicos e marcantes dos últimos anos. Ele foi lançado em julho de 2023 e gerou muita discussão, inclusive foi muito criticado pela indústria cinematográfica de Hollywood como sendo um filme de extrema direita e mentiroso. Baseado em fatos reais, o filme conta a história de Tim Ballard, um ex-agente do governo americano que largou tudo para dedicar a sua vida ao resgate de crianças inocentes que foram sequestradas, vendidas e exploradas sexualmente por criminosos na Colômbia e em outros países. O filme mostra como Ballard e a sua equipe realizam operações arriscadas para resgatar essas crianças. Irmãos, o filme é simplesmente emocionante. Eu chorei muito. E todo cristão deveria assistir esse filme porque ele mostra uma realidade chocante e muito triste que afeta milhões de crianças no mundo e que muitas vezes é ignorada ou silenciada pela mídia e pelas autoridades, nos convidando a nos envolvermos e apoiarmos a causa do combate ao tráfico humano, que é uma forma de escravidão moderna e um grave atentado à dignidade humana. O Som da Liberdade também mostra como a fé cristã do ex-agente do governo americano e da sua família o motiva e o sustenta na sua missão, e como ele enfrenta os desafios e os perigos da sua escolha. Eu acredito que a TV aberta dificilmente vai exibir O Som da Liberdade, porque as mensagens que esse filme traz podem desagradar aqueles que têm o poder de decidir o que a sociedade deve ou não saber. As emissoras de televisão buscam sempre atender aos interesses dos seus patrocinadores, anunciantes e acionistas, e por isso elas evitam temas que possam, de uma forma ou outra, ligar essas pessoas poderosas a esse tipo de denúncia. E infelizmente, irmãos, não são poucos os empresários que estão envolvidos em esquemas de exploração sexual de menores de idade, como por exemplo, Jeffrey Epstein, um bilionário americano que aliciou e abusou de crianças ao redor do mundo, sendo condenado por este crime. Segundo a justiça norte-americana, muitas meninas menores de 16 anos afirmaram ter sido levadas em um jato particular dele para sua ilha particular, apelidada de Ilha do Pecado, onde elas foram instruídas a praticar atos sexuais com Epstein e outros homens. Ele acabou tirando a própria vida no ano de 2019. O terceiro filme, Quarto de Guerra. Quarto de Guerra é um filme cristão de drama lançado em 2015, produzido pelos irmãos Alex e Stephen Kendrick, que também são os responsáveis por outros filmes de sucesso como Desafiando Gigantes, A Prova de Fogo e Corajosos. O filme conta a história de Elizabeth e Tony, um casal que vive uma crise no casamento marcada pela falta de comunicação, de respeito e de amor. Mas tudo muda quando Elizabeth conhece a senhora Clara, uma mulher idosa e sábia que lhe ensina o poder da oração e desafia ela a lutar pela sua família. Elizabeth decide transformar um pequeno cômodo da sua casa em um quarto de guerra, onde ela coloca suas estratégias de batalha espiritual baseadas na palavra de Deus. E enquanto a esposa ora, o marido enfrenta tentações e dificuldades que o levam a repensar a sua vida e as suas escolhas. O filme Quarto de Guerra mostra como a oração pode mudar as circunstâncias e o coração das pessoas. E isso vai de encontro ao que Jesus disse em João capítulo 14. Veja o que está escrito: Eu farei o que vocês pedirem em meu nome,
para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Irmãos, eu penso que todo cristão deveria assistir esse filme, porque além de ser emocionante, ele traz uma mensagem de fé, de esperança e mostra que Deus pode restaurar e abençoar aqueles que se rendem à sua vontade e obedecem à sua palavra. O filme mostra a importância da oração e como ela pode fazer a diferença em todas as áreas, especialmente na família. E o filme também nos ensina que orar não é algo chato, cansativo, mas é uma forma maravilhosa de se relacionar com Deus e alinhar a nossa vontade com Ele. E eu acredito que um canal de TV aberta dificilmente exibiria Quarto de Guerra por vários motivos, sendo que o primeiro deles é que na sociedade atual as pessoas não querem viver na dependência de Deus. O mundo quer que você acredite que você pode e merece todas as coisas e que a realização dos seus sonhos só depende de você. Além disso, um canal de TV pode ser criticado e até cancelado nas redes sociais por mostrar um filme que retrata a família tradicional, a submissão da esposa ao marido e o agir de Deus na vida das pessoas. E o quarto filme, A Cabana. A Cabana é um filme cristão de drama lançado em 2017, baseado no livro que tem o mesmo nome e que foi escrito por William Young em 2007. O filme conta a história de Mac Phillips, um homem que vive atormentado após perder a sua filha mais nova, Missy, cujo corpo nunca foi encontrado, mas sinais de que ela teria sido violentada e assassinada são encontrados em uma cabana nas montanhas. Anos depois da tragédia, ele recebe um chamado misterioso para retornar a esse local, onde ele vai ter um encontro sobrenatural com Deus, que se manifesta em 3 pessoas: Papai, uma mulher negra que representa Deus, Jesus, um carpinteiro de origem judaica que representa o Filho, e Sarayu, uma mulher asiática que representa o Espírito Santo. O filme mostra como Mac passa por um processo de cura, perdão, reconciliação e restauração da sua fé e da sua família. No filme A Cabana, nós vemos Deus não como um ser soberano que fica sentado em um trono de ouro, mas sim como alguém presente nos pequenos detalhes da vida. Este filme fala sobre fé, amor, perdão e sofrimento. Isso mesmo, ao se deparar com um momento de extrema dor, quem nunca se questionou: Deus, por que o Senhor não me ajuda a amenizar esse sofrimento, já que o Senhor é tão poderoso? Irmãos, esse filme é um consolo para aqueles que sofrem, porque ele mostra como Deus se relaciona com as pessoas que duvidam, que se revoltam ou que se sentem abandonadas por Ele. E eu penso que este filme dificilmente passaria na TV aberta, porque ele tem uma abordagem religiosa que pode não agradar a todos os públicos. O filme pode ser visto como uma afronta às religiões não cristãs, porque deixa muito claro que o Espírito Santo, Jesus e Deus são a mesma pessoa. Além disso, uma emissora pode ter o receio de gerar polêmica com um filme que retrata Deus de uma forma diferente do que as pessoas estão acostumadas a pensar. Então, irmãos, esses são apenas 4 filmes cristãos dos muitos que você dificilmente verá em um canal de TV aberta, mas existem vários outros que você também precisa assistir, porque esses conteúdos nos ajudam a enxergar o sistema demoníaco que existe por trás das instituições mundanas e eles abrem os nossos olhos para a verdade que é Jesus Cristo. Por isso eu te aconselho a assistir esses 4 filmes com muita atenção quando você tiver a oportunidade. E se você já viu todos esses ou ainda tem algum que você não assistiu, deixe aqui nos comentários, incentive as pessoas a assistirem e compartilhe também com seus amigos e familiares. Vamos espalhar notícias boas da palavra do Senhor, tá bom? Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu te espero então no próximo vídeo. Que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.